Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre a renderização. Renderização é gerar as imagens que a gente trabalhou no nosso projeto completo e gerar ela como um vídeo final, ou uma sequência de imagens, se a gente preferir, mas na maioria dos casos a gente gera como sequência em vídeo mesmo, tá? O vídeo já um codec que funciona para tocar no computador, então você pode gravar uma outra mídia, tá? Então olha para você ver. É, Quando a gente tem uma composição já pronta, já está tudo organizadinho para a gente fazer o render, a gente pode vir aqui pedir composition, make move, tá? Deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, não, aqui ó, make move, ele mudou o nome, agora chama Add to Render Queue, ou seja, adiciona na fila de render. Isso daí faz com que o After Effects planeje fazer o render dessa nossa composição. Então, o Ctrl M a gente utiliza mais o Ctrl M mesmo, e ele vai gerar para a gente uma parte aqui embaixo, olha aqui, ó, que é o Render Queue. Nessa Render Queue, a gente tem aqui, por exemplo, todas as opções que a gente pode gerar o render dessa nossa cena. Então, aqui no caso, a composição que está sendo gerada é o textos, tá? Ela está na fila, ela vai ser renderizada ou não. A gente pede aqui para ela ser renderizada, sim. A gente vem aqui e pede as propriedades dela. No caso, pode deixar best settings mesmo, porque ele já coloca full resolution, ele coloca o melhor da qualidade, ele já usa mesmo frame rate que a gente criou. Por exemplo, a nossa composição a gente criou com 24 frames por segundo, então ele já marcou como sendo 24 frames por segundo. O best settings é o melhor para a gente se a gente não quiser mudar nada, tá? Lossless, isso aqui sim a gente pode mudar um pouquinho, porque Output Modulo ele fala para a gente que, olha só, qual formato de arquivo que você quer exportar. Normalmente a gente sempre exporta numa mídia que se chama QuickTime, tá? É um tipo de encodec para bem sofisticado se você for renderizar em vídeo. Se você for renderizar em imagem, você pode exportar como, por exemplo, PNG sequence, ou então mesmo sequência de Photoshop, só que os arquivos serão maiores, tá? Mas a ideia de QuickTime é boa e a gente tem que prestar atenção quando muda para QuickTime, vir aqui no Format Options e prestar atenção de editar esse Format Options. No caso, ele já pegou o último que eu já deixei aqui, que foi o último render que eu fiz. Ele tem uma série de codecs aqui. O que é um codec? Codec é a forma em que o vídeo vai ser compilado, digamos assim. Ele vai ser gerado e o computador ele vai usar essa forma de escrita do nosso vídeo para ler o vídeo. Então, tem formas de escrita de vídeo que o vídeo fica mais maior o arquivo, menor o arquivo, com melhor qualidade, com pior qualidade. Isso tudo influencia, tá? Eu aconselho vocês a utilizarem o H264. O H264 é um codec de vídeo muito profissional que funciona muito bem, principalmente para a internet. Vocês não vão ter problema nenhum com ele vai funcionar super bem, tá? Isso daqui vocês podem deixar a qualidade 100%, etc. Isso aqui não tem muito que preocupar por agora não, porque o nosso curso realmente é um curso básico, tá? Aqui a gente não importou áudio na nossa cena, mas vocês podem importar áudio e arrastar na timeline, dá na mesma, é igual um layer que funciona, tá? E manda OK aqui no H264, qualidade 100%. Quando você der, por exemplo, aqui OK, ele vai te dizer que ele está usando Custom QuickTime. Você poderia vir aqui, por exemplo, e pedir uma opção como, por exemplo, Make Template. Aí o Make Template aqui, você pode dizer, esse daqui é o meu encodec preferido feliz. Tá? Então, do OK. Toda vez que eu escolher aqui o meu encodec preferido feliz, ele vai fazer o setup para mim do QuickTime H264. Então é uma forma de vocês facilitarem, não precisar toda vez ir lá escolher QuickTime, etc. Tá? Output to, isso aqui é super importante porque ele vai perguntar para a gente onde a gente quer gravar esse arquivo. Então, por exemplo, gravar o filme, a gente pode escolher aqui um lugar onde a gente vai ver, por exemplo, aqui no caso, dentro da After básico, a gente vem aqui do nosso folder, por exemplo, é,
a gente pode criar um folder aqui que se chama, por exemplo, Movies, que é os filmes que a gente renderizou no final, tá? Então, se eu vier aqui, ele vai gravar para mim o textos.move, save, ele vai fazer o render, quando ele fizer o render, eu venho aqui no nosso render e clico no botãozinho. Ele vai demorar um pouquinho porque ele vai fazer a compilação desse vídeo. No caso, ele está bem rápido porque não é tão longo assim a nossa animação e o nosso vídeo não é tão pesado assim. Então ele gerou pra gente, olha só, isso daí no final ele vai dar um plim plim, ele fala plim, quer dizer que acabou de fazer o render, a gente já pode ir lá, por exemplo, na nossa pastinha e ver o nosso vídeo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui no nosso na nossa pastinha, rapidinho a gente vê, tá? Só um minutinho. Aqui no Moves, por exemplo, tem aqui Comfort. E se a gente abrir, ele vai abrir no codec de QuickTime. Olha para você ver o tamanho dele, 1.75 MB. Então é muito pequeno em comparação aos vídeos que a gente pode fazer que são sem compressão, que ficam gigantes. Eles levam gigas, né, de tamanho. Então se a gente der um play no nosso vídeo, olha lá que bonito que ele ficou. Comfort, passou a nossa Drop Shadow e depois ele volta para o Blur e some na transparência, tá? Então isso daí é uma forma de fazer um vídeo que ficou muito legal. Agora eu vou ensinar para você só fazer uma composição de composições. Olha, isso é muito legal. Vou salvar o nosso arquivo. Ele aqui, quando renderiza, ele já tira aquele render ali, tá? Se vocês quiserem renderizar isso aqui novamente, o conselho que eu dou para vocês é vir aqui e pedir, por exemplo, duplicate. Aí quando ele duplica, olha lá, a cópia dele ele habilita como como renderizável, tá? E aí vocês só mudam aqui para o nome ficar o mesmo nome do primeiro e já vai funcionar. Vou deletar para não confundir, tá? Agora olha que interessante, eu vou vir aqui, vou criar, por exemplo, uma composição aqui no meu projetos. Deixa eu só ver se ele está tudo em ordem, está tudo em ordem. Eu vou criar uma composição no meu projeto que será, por exemplo, uma cópia desse shot base. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cópia dele. Não, então eu vou pedir, por exemplo, a mesma resolução dele, que é de 960 por 540, tá? Vamos lá, vamos criar uma nova, qual que era mesmo? 960 por 540, não é isso? 540, tá? Então 24 frames por segundo, etc, ok. A composição provavelmente vai ser um pouquinho maior, mas eu vou deixar ok assim, desse jeito, tá? Então a nossa composição está ali um pouquinho menor, vou ver 50% aqui para ela ficar ali direitinho. Essa comp eu esqueci de pôr o nome, então eu aperto Enter nela e renomeio, por exemplo, comp final. Final feliz. Ah, combinou. Minha composição de final feliz. Ok, Danilo, mais uma piadinha. Ó, o que eu vou fazer agora, ao invés de eu arrastar layers aqui para nossa composição, o que é mais interessante que eu vou fazer é arrastar, por exemplo, as composições, como por exemplo o minha querida comp. Então a minha querida comp ela vira uma composição dentro. Eu vou tirar esses carinhas que senão ocupa muito minha timeline ali. Ela vira uma composição dentro da minha composição. Engraçado, né? Porque ela não tá. Ah, ela tá lá pra frente, olha lá. Então eu vou ver como que eu tiro esse carinha daqui. Como que eu tiro esse carinha? Arrasta ele pra lá, ó. Close. Undock Panel, por exemplo, e close ele, ok? Então aumentou para mim a minha timeline aqui, olha lá, ele está um pouquinho para depois ali, não sei porque que ele veio lá na frente, mas eu vou pedir aqui, por exemplo, para arrastar ele para cá. Como que eu faço agora? Tá, vamos lá, vou mudar minha composição para ele ficar com um pouco maior de Composition Settings. Vamos pôr aqui 3 minutos, ficou maior. E a minha composição que eu importei estava ali, porque ela importou exatamente na minha timeline. Então, olha, a minha composição querida está aqui. A gente quer colocar uma outra composição aqui também. A gente pede, por exemplo, o shot base, tá? E a gente, cadê o shot base? Está aqui, importei ele. E a gente também quer colocar os textos. Então, ficou lindo a minha composição com todos esses três, só que se ficar um em cima do outro, ó lá, não dá para a gente ver direito o que está acontecendo. Então, o ideal é a gente colocar, por exemplo,
a nossa ordem das composições. Por exemplo, a gente pode começar com o texto, que é o texto que é o primeiro lá de baixo, e esses outros dois aqui a gente pode arrastar para cá. Então, quando o texto acabar de passar, eba, passou feliz, aí a gente vem aqui para o nossa animação super linda de qual que é essa daqui? Esse é o nosso peixinho. Aí o nosso peixinho vem, passa lá na nossa cena. Nesse momento aqui a gente pode sumir com o nosso... Eu vou dar um zoom aqui para facilitar, tá? A gente pode terminar com a nossa composição, então vem aqui, arrasta a nossa composição para ela terminar aqui nesse frame. E quando o nosso peixinho acabar de passar, a gente vem aqui para o nosso... Vamos dizer que ele acaba aqui, né? Ó, porque ele já está cortado lá, lembra? A gente acaba com ele aqui e a gente vai para a nossa coisa artística, lindamente artístico, a nossa animação desse carinha. Agora, olha, a gente pode também na composição até mesmo marcar keyframes aqui, por exemplo. Eu não mostrei para vocês atalhos, mas existem atalhos, por exemplo, para transparência, você aperta T, ele vai abrir só a opacidade. Se eu apertar P, por exemplo, ele vai para Position. R é o Rotation. Então, eu vou marcar aqui no opacidade. Aqui a opacidade dele vai ser 100% aqui quando ele estiver nessa hora aqui. 100%. Quando ele chegar no fim da nossa timeline, ele vai ter opacidade 0 e finaliza o nosso vídeo. Então, a nossa composição ela tem que finalizar aqui. Então, eu venho arrasto aqui, ó, para ela não renderizar toda a minha timeline, vai renderizar só até aqui. Olha lá, o nosso vídeo vai ser assim, tá? Super lindo o nosso super vídeo. O que eu vou fazer agora é mandar a gente chama mandar um render, né? Ou seja, eu vou mandar essa composição para a fila de render. A gente pode ir lá naquele composition add to render queue, ou então a gente pode apertar Ctrl M, ele vai lá para nossa render queue. Aqui ele não foi, eu acho que ele não apertou, eu teria que selecionar talvez aqui, né? Ctrl M. Ele não quis ir. Não sei porquê. Pode ser que o atalho seja mesmo dessa câmera que está gravando. Então aqui, Add to Render Queue. Ele vem para cá. Eu vou pedir aqui meu preset que eu já pedi, que é o meu encoder preferido feliz. Clico nele. Escolho o nome do meu arquivo e onde ele vai ser salvo. No caso, eu vou gravar no mesmo lugar. E se eu pedir render agora, a gente vai ver que ele vai criar para a gente o nosso render todo de uma composição uma atrás da outra. Claro que isso tudo daqui a gente está fazendo uma coisa bem simples mesmo. Claro que para fazer um projeto mais profissional a gente teria que levar mais tempo, colocar bastante detalhe, tirar essas coisas que não ficaram muito bonitas artisticamente. Mas dá para a gente entender, né, que o software é muito poderoso. O software ele consegue fazer bastante coisa para a gente, principalmente quando a gente for fazer efeitos em algum detalhe, ou então pegar a nossa animação 2D ou 3D e compor ela em vídeos, tá? Como por exemplo esse peixinho, ele está sendo aí renderizado para a gente como uma sequência de imagens, tá? Então dá para a gente trabalhar bastante coisa nesse carinha, tá? Ele vai acabar de fazer o render e eu vou mostrar para vocês um site de referência super legal para a gente aprender mais e mais sobre. Ele apertou plim plim plim. A gente vai ver a nossa composição onde que ela está aqui, ó, comp feliz, tá? Eu vou dar um play só para mostrar para vocês como que ficou e logo em seguida a gente vai terminar esse nosso curso breve de After Effects. A gente vai terminar ele com uma referência de um site que eu posso mostrar para vocês. Olha, o nosso vídeo ficou assim. É uma composição atrás da outra. A gente fez bem toscamente, digamos assim, né? Mas que a gente conseguiu colocar aí efeitos, a gente conseguiu colocar composições, a gente conseguiu colocar animação. A gente também pode marcar animações na nossa sequência de imagens, pode criar outras coisas. Ó, ainda tem um bonjour do nosso peixinho que a gente criou no áudio do outro curso de Maya, tá?
Então, só para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, esse aqui é o nossas ideias do nosso curso do básico, tá? E eu vou mostrar para vocês, vocês vão procurar no Google, por exemplo, vídeo Copilot. Esse vídeo Copilot é um melhor site que tem de aprendizado de After Effects que eu conheço, tá? Vocês podem procurar vídeo Copilot, é do Andrew Kramer. Andrew Kramer, ele é um ótimo professor de After Effects, então fica aqui a referência para aprender After Effects com ele. Infelizmente, esses tutoriais são em inglês, mas mesmo assim eu sugiro para vocês não se subestimem, não assistam lá, que o Andrew Kramer ele é super simpático, vocês vão ver que ele é super autoestima, né, para fazer os vídeos. E ele tem uma parte aqui, por exemplo, ó, que vocês podem vir, onde que é aqui, ó, tutorials, tá? Clica nesse tutorials aqui que vocês vão realmente encontrar os melhores tutoriais de After Effects que existem, que eu conheço, tá? E são fáceis, ele explica muito bem, claro que é em inglês, mas vocês vão ver que existem várias coisas que a gente pode fazer com After Effects, são muito mais avançadas do que o que eu mostrei, como por exemplo, pode fazer explosões, ó, se você for ver aqui no nosso no vídeo dele, ele mostra explosões, tá vendo? Ele é realmente super bom, né? Claro que a gente não quer explodir um carro. Não é didaticamente correto, desculpe Danilo, mas ele mostra os efeitos, né? No caso, com essas questões de explosões e logos, tá? Então, olha aqui, por exemplo, o logo que ele fez ficou muito legal com as letras girando, ele integra 3D também, então é muito interessante para a gente aprender, tá? Fica aqui a dica para vocês estudarem o site de Vídeo Copilot, que é um melhor site que eu conheço como tutoriais de After Effects. Então, espero que vocês tenham gostado e que aproveitem esse curso como um start no aprendizado de After Effects, que realmente dá para a gente fazer muita coisa legal. E é isso daí. Boa sorte nos estudos. Um abraço, valeu!